Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Mais Que Condomínios, o programa que vai surpreender vocês. Sim, ainda é o Mais Que Condomínios, porém, a cada 4 episódios nós teremos um episódio especial, o episódio Repint Talks. E com isso, a intenção é passar para vocês cada vez mais informação de qualidade. Obviamente, temos aqui no estúdio nosso trio de apresentadores com Rogério Tastani. Olá pessoal, tudo bem? Bom estar com vocês aqui de novo. E Demetrios Macanopoulos, nosso querido grego. Fala pessoal, um bom programa para todos nós. E hoje temos 2 convidados especialistas da Repint. Depois da vinheta. Bom, e para você que já nos acompanha, não esqueça, curta, comente e compartilhe, nos ajude a divulgar essas informações para todo o mercado, para todos os síndicos, conselheiros e moradores. Vou falar uma coisa antes de se apresentar o resto. Fica até o fim que a gente vai ter uma surpresa para vocês no final do programa, hein? Não perca. Eu não ia falar, porque quanto menos ficarem até o fim, mais chance de ganhar a gente tem. Ah, é verdade. Porque eu também quero participar. Eu acho justo. Tami, eu vou pedir para você apresentar pelo menos metade dos convidados. Tá bom. Então eu vou apresentar aqui o engenheiro Léo, diretor da Repint. Léo, se apresenta para o pessoal, fala como é que você chegou na Repint, o que você faz lá. Olá pessoal, tudo bem? Sou o engenheiro Leonardo Urzi, atual responsável técnico da empresa Repint, diretor-geral. Eu cheguei na Repint em 2007. Completar minha maioridade agora em fevereiro do ano que vem, completa a maioridade dentro da empresa. Eu comecei na Repint como assistente administrativo e fui galgando degraus até esse momento, né? Engenheiro Paulo deu muita oportunidade para mim, assim como a Repint. Sou formado em administração de empresas, sou formado em engenharia civil, tanto que sou responsável técnico da empresa, e passei por todos os departamentos até chegar a esse momento. Então, consegue mandar em todo mundo que você sabe o que você está fazendo, né? Começou lá de baixo, né? Exatamente. Não tem nenhuma atividade que eu não saiba fazer, que as pessoas fazem hoje. Hoje a gente tem um time super robusto, super completo, para cada vez mais atender o cliente de forma melhor e mais rápida. Demetrios, apresenta então a nossa outra parte, a nossa outra metade de convidados. Bom, a gente está aqui com o engenheiro Paulo. Disseram para mim que ele é o cara da Repint. Então, senhor Paulo, por favor, se apresente. Bom, eu sou o engenheiro Paulo Ramalho. Eu sempre brinco que sou engenheiro que virou pintor, porque eu sou engenheiro eletricista que há 33 anos atrás entrou quase que por acaso nesse ramo de restauração predial. Não é à toa que o Léo é o responsável técnico, porque ele é engenheiro civil. Ele é nosso diretor e responsável pela empresa. Mas há 33 anos atrás eu entrei, era síndico de um prédio, estava pintando meu prédio e a empresa de pintura, o dono lá me convidou, vamos montar uma empresa de pintura? Aí eu entrei nesse ramo. Era uma empresa chamada Tecnopinturas, que eu tive uma sociedade com um colega que era colega meu, trabalhamos juntos na Promon há muitos anos, e durante 10 anos a sociedade durou bem. De repente eu falei, vamos terminar a sociedade. Eu montei a Repint em 2003 e ele montou a empresa dele. Ele já saiu do ramo. E estamos na Repint há 23 anos, tentando cada vez mais fazer o melhor para as empresas. Não é à toa que nós, aqui no mercado brasileiro, em São Paulo, nós estamos entre as 3 empresas de referência do mercado. Sabe o que eu ia perguntar? Eu ia perguntar para o pessoal que está assistindo a gente, quem não sabe a diferença entre um engenheiro eletricista e um pintor, eu acho que o cara vai ter problema com o choque. E outra coisa, gente, o seu Paulo, para quem não conhece, ele é nada mais, nada menos do que não só o fundador, mas o atual CEO da Repint. Então, assim, como o Demetrios mencionou, ele é não só a cara, mas o cara da Repint. Acho que seria legal os dois, até num bate-bola, falarem um pouco,
o Léo também já está aí há 17 anos na Repint, né? Dos 21, 23, dos 23 o Léo está há 17. Então, para a gente começar o nosso papo aqui, vocês contarem um pouco de como era esse mercado lá em 2003 e como isso foi evoluindo até a gente chegar agora em 2024, porque o que eu percebo atuando nesse mercado, né? Essa parte de manutenção de fachadas e de restauração de fachadas, eu sei que vocês fazem outro serviço, mas o core da empresa é a parte de fachada, né? Ela é muito renegada hoje. E antes eu acho que era pior, era muito mais. Como é que vocês entendem que isso evoluiu? Se evoluiu, o que falta? Como é que vocês veem esse mercado? O São Paulo começa, depois... Eu realmente, 23 anos atrás, era muito mais incipiente. O mercado não era tão exigente. Hoje está muito exigente, os clientes. Tá? Inclusive, o setor se profissionalizou, tanto é que temos os síndicos profissionais aqui representados. Então, que cuidam melhor, se prepararam melhor para poder gerenciar os prédios. E, em função disso, também a exigência para as empresas de pintura é maior. Hoje também, eu comparo com 23 anos atrás, a questão de segurança na execução do trabalho. Antigamente, o pessoal usava, era norma, era por causa do padrão, aquela banquetinha de madeira, uma corda só, não tinha nem a linha de vida. Quando eu fico pensando no como era há 23 anos ou até mais, dá até arrepio, para falar a verdade. Porque como que não acontecia nenhum acidente? Não aconteceu, mas a pessoa usava o cinto de segurança, aquele cintinho simples, abdominal, preso na própria corda que o cara descia. Quer dizer, se a corda quebrava, ele descia junto. Amarrado por tambor cheio de 20 litros, cheio d'água, né? E uma boa parte da ancoragem lá da corda, o pintor pegava 3, 4 bombonas de 20 litros, enchia de água e amarrava a corda nas alças dela e descia. Quando eu penso nisso hoje, eu falei, gente, não acredito uma coisa dessa. Hoje você tem 2 cordas, cabo sintético, esse cabo, cada um, ele resiste até 2.500 quilos. A resistência dele é tremenda. Tá? Dá para descer todos nós juntos aqui numa corda sem problema nenhum. Mas hoje temos, usamos muitas vezes esperas de ancoragem que, pela lei atual da construção, todos os prédios de uns 15 anos para cá deveriam ter essas esperas de ancoragem, mas nem todos têm. Quem não conhece o que é isso, o que é uma espera de ancoragem? O que é uma espera de ancoragem? É um elo de inox ou forjado ou dobrado, mas geralmente de inox, e ele ligado num parafuso, vou falar assim, na verdade é um prisioneiro, que esse prisioneiro ele é chumbado no concreto, tá? E ele tem que aguentar 1.500 quilos por norma. Quando as empresas fazem isso aí, depois de feito essa espera, ela é testada uma por uma. Então, deveria ter a cada 1,5 metro essas esperas de ancoragem. É uma norma dos prédios, eu diria mais ou menos de uns 15 anos para cá. Mas mesmo hoje, ainda alguns prédios não fazem isso. Estão burlando a lei. Importante, São Paulo, que essas esperas de ancoragem precisa ter manutenção preventiva também. Não é ficar lá que o teu síndico tem que fazer os testes. E talvez acho que eu não sei pela norma, mas acho que a cada ano tem que ser feito o teste de arranque com um laudo indicando se a espera está adequada ou não. Isso é uma responsabilidade do síndico, só para ilustrar mais o que o senhor está falando. Não, tá certo. Então, além dessa espera, hoje tem situações que você acaba tendo que usar contrapesos, mas a gente usa contrapesos de concreto padronizados com 26 quilos cada um. E, na verdade, um contrapeso, a pessoa pode não acreditar, mas um contrapeso de concreto, apenas um, quando você dá a volta na corda na borda do prédio, ele aguenta uns 100 quilos, porque vamos falar arredondar em 26 para 25. Cada dobra da corda, você vai dobrando a capacidade. Então, eu sei porque eu fiz pessoalmente esse teste. Tem um prédio, estávamos trabalhando, tinha lá em cima no topo uns 2 lá, eu amarrei num só e tinha uma muretinha de 1,40 metro, 1,5 metro de altura. Eu fiz o teste me pendurando num único peso, tá? E ele não sobe. Então, nós usamos 4 contrapesos e, além de mais, tem uma regra. Além de amarrar no contrapeso, a ponta da corda
ela tem que ser amarrada num outro ponto para uma segurança adicional. Vamos supor que tem algum problema. Nunca aconteceu isso, tá? Mas então é exigido do pintor que ele também amarre no outro ponto. No mínimo 2 pontos. No mínimo 2 pontos para poder ter uma segurança a mais. Então, quando eu penso, falei do passado, eu falei, realmente, eu não acredito que nunca aconteceu uma tragédia até hoje. E hoje tomamos todos cuidado, uniforme no pessoal, o pessoal uniformizado, de sim, de chinelo. Hoje tem que ter, a gente fornece botas, uniforme para o pessoal, tudo. Então, E eu acho importante falar, o São Paulo acabou de falar, que ele fez o teste, né? O São Paulo, ele não dá as ordens lá do escritório. Eu já vi ele no meu prédio, né, ali acompanhando a obra. Então, você aí que está pensando em escolher uma empresa para fazer a fachada do seu prédio, procura a Repinte, porque o pessoal é mão na massa. E essa questão que o senhor falou das ancoragens e da corda, né? Isso é física, né? Se o pessoal estudasse um pouco de física, não ia ter tanto medo, né? Porque a teoria das roldanas, né? Das polias. Léo, o que você viu, além dessa questão da segurança que o seu Paulo comentou, de evolução? Você que começou lá como office boy praticamente, sim. Acho que só não sentou na cadeirinha para pintar o prédio, né? O resto você fez tudo lá. Na cadeirinha eu só sentei para fazer o treinamento mesmo em altura, para poder saber na prática o que esses nossos profissionais passam ali no dia a dia, né? A gente sabe que não é fácil, né? É uma condição, obviamente, que a empresa dá todas as condições necessárias para que eles façam um serviço em segurança, mas não é qualquer um que está disposto a descer na fachada pintando. Eu principalmente, nunca você vai me ver pendurado. Eu também não desceria numa fachada pintando, até porque você tem uma mistura de técnica com coragem do cara. O cara tem que ter coragem. Pô, tem prédio que a gente fez com 35 andares. A gente está falando de 100 metros de altura, então não é qualquer um que consegue e tenha coragem para fazer esse trabalho, né? Eu já passo mal de olhar eles lá de baixo. Muita gente passa mal, mas ele fica apavorado de ver o pessoal descendo, é verdade. Então, assim, a gente tem que dar muito valor para esses profissionais, porque não é qualquer um que faz esse serviço. O cara tem que ter treinamento e tem que ter muita coragem para fazer esse serviço. Tinha um concorrente que saiu do mercado há um tempo, ele se aposentou, mas ele falou, esses pintores são os heróis. O cara descer ali, fazer o que eles fazem, com frio, com sol, com chuva não, porque com chuva você não pode pintar, mas com frio e sol e... Mas eventualmente ele está pintando e vem uma tempestade inesperada e ele tem que... Tem que descer. Pode acontecer, já aconteceram algumas vezes. E eu já ouvi um prédio que estava fazendo pintura da fachada, o morador mandou mensagem para mim, olha, o serviço está sendo mal feito. Eu virei para o morador e respondi para ele, vou pedir uma outra corda com cadeirinha para você sobe com ele e explica para ele como que ele tem que fazer. Porque assim, a gente tem que respeitar esse trabalho, não é qualquer um que faz. Então foi uma das evoluções, foi essa questão de segurança do trabalho, e fora que você teve técnicas também, de 2001 para cá. Então, teve técnicas de restauração de fachadas, por exemplo, as monocapas, texturas projetadas, elas não são dessa época de 2001, elas são mais recentes. Então, a todo momento, a gente tem que se atualizar com técnicas de restauração. Pintura, em geral, você tem novos materiais, você tem materiais de restauração, materiais de acabamento. Então, tudo isso tem que ser reciclado e o ciclo não para. É um ciclo virtuoso. Então, a cada ano que a coisa vai acontecendo, você tem novidades, vamos dizer assim, né? Então, com a profissionalização, conforme o senhor Paulo falou, dos síndicos, então exigiu mais das empresas, o que para nós foi maravilhoso, né? Porque aí é onde a gente brinca, onde você separa os homens dos meninos, né? Porque aí você consegue ter um nível de qualidade, de excelência na prestação de serviço e com empresas melhores, prestando um serviço de mais qualidade para todos os condomínios. Né? Eu sempre costumo dizer que é diferente você competir, né? Porque você está no mercado, você está competindo com outros players, né? Você competir em nível de igualdade, né? Porque não adianta vocês entregarem toda uma tecnologia, uma expertise, a segurança do trabalho ser respeitada 100%, até além do necessário,
você vai competir com uma empresa, como o seu Paulo disse, que o pintor vai descer na cadeirinha de madeira e de chinelo. Tá lá em 2001. Vai usar, tá lá em vai 2001. usar uma tinta, uma tinta que não é adequada pro restauro. E aí você entra em condição desigual, né? Nós fazemos treinamento, reciclagem dos pintores praticamente todo ano. Tá? Com a parte de segurança, treinamentos, fazemos até algumas em parceria com as empresas de pintura, fazemos aperfeiçoamento da aplicação de produtos, quer dizer, então tem que treinar, porque cada dia tem produtos mais ou menos novos, mas principalmente, como o Léo falou, é o acabamento das fachadas que alterou muito hoje em dia. Tem muita textura projetada alisada, então cada uma você tem que fazer inclusive nessa questão de texturas, é uma coisa que talvez os prédios não saibam, mas talvez é uma textura projetada ou uma textura assim, projetada alisada. Cada demão de pintura que você aplica lá, você vai clareando a fachada. Uma cor era a cor, por exemplo, cinza claro. Tá? Se você usar o mesmo cinza claro na segunda pintura, isso vai se tornar quase que um gelo, porque à medida que você vai pintando, aplicando mais camadas, você vai alisando a superfície. Lógico, cada camada de tinta que você está colocando, você está alisando. Então, vai clareando a fachada. Tanto é que alguns prédios, isso aí eu descobri há muito tempo atrás, se a empresa, o condomínio quer a cor original, você tem que tentar pintar com uma cor um tom acima, isso para prédios de textura projetada ou textura projetada alisada. Um tom um pouco acima, que quando você coloca esse tom um pouco acima, ao aplicar as duas demãos de tinta, ele fica na cor original. Isso é uma coisa que a maioria não sabe. O que é a textura projetada? Vocês falaram tanto, a gente não faz ideia. A textura projetada, hoje em dia tem muito prédio com esse tipo de acabamento, é aquela textura que o pessoal vem projetando mesmo com compressor nas fachadas, e aquela que fica meio rugosinha, sabe? Então ela tem aquelas meio rugosinhas, tem aquela que imita o travertino hoje, tem as projetadas e alisadas que o senhor Paulo falou, são as que imitam travertino. Então, assim, esse tipo de textura tem um alto consumo de material, né? Então, o rendimento que a gente tem num prédio de textura rolada, que é aquela mais pontudinha, que você faz com rolo, de 100 metros quadrados para duas demãos, na maior parte das vezes você tem um rendimento desse de tinta, numa textura dessa você tem 50 metros quadrados de rendimento. Porque você aumenta a área, né? Com a rugosidade. Você acaba, uma demão numa textura dessa, você deposita muito mais tinta nesse revestimento do que numa textura rolada. E muito mais que numa parede lisa, comparado com a parede lisa, então nem se compara. Porque uma textura projetada está cheia de vales e montanhas, então você tem que pintar você tem que preencher o vale e preencher a montanhazinha ali na hora de pintar. Quer dizer, mini vale, mini montanhas, né? Mas são milhões, né? Então isso aí aumenta muito o consumo. A área, se você esticasse uma parede de textura projetada, ela praticamente quase que triplica, dobra ou triplica a área original. E aí a deposição de material é muito maior, exato. E aí o que a gente conseguiu fazer em relação a essa questão das texturas também, não só as projetadas, mas a gente conseguiu, uma das evoluções nesse segmento é a pintura mecanizada, né? Nós somos pioneiros hoje na pintura mecanizada. Peraí, então, agora a gente já vai falar do futuro, o que vai acontecendo. Sim. O que começou agora. E aí, o que é essa pintura mecanizada? Sim, a pintura mecanizada é uma pintura que nós trabalhamos com uma máquina de airless, né? Literalmente é sem ar, que é um pouco diferente do compressor. Não são todos os prédios que estão preparados para poder receber uma pintura dessa, porque você tem que ter umas condições mais adequadas para poder fazer uma pintura de um prédio com esse maquinário. Mas esse tipo de pintura mecanizada, hoje nós somos os pioneiros aqui no Brasil sobre ela, você consegue fazer uma aplicação e uma deposição de tinta melhor, inclusive nesse tipo de revestimento. Você entrega um prédio também muito bem acabado com uma pintura mecanizada hoje. Porque tem uma coisa, que a pintura mecanizada com airless, ela praticamente evita o remonte. O que é remonte? Se você descer pintando com rolo,
ainda mais se o tempo estiver muito quente ou com muita umidade baixa, você aplica lá a pintura. Mesmo que você tiver quase com um parceiro descendo junto, aquela tinta seca tão rápido. Aí o outro parceiro vem para pintar e ele remonta uma tinta, não, sobrepõe uma camada na outra. E isso aí aparece muito. Um dos grandes problemas de pintura é esse. É quando você tem um remonte em texturas projetadas. Quando fachadas lisas, ou uma textura rolada leve, você consegue diminuir esse problema. Mas em textura projetada, textura muito áspera, esse remonte é um problema. Você, de repente, vê o prédio de cima e embaixo, aquela faixa. Você vai ver, aí que chega naquele ponto que eu falei. Fica mais claro, porque você colocou uma demão a mais aqui, depois você vem com a outra demão. Vai continuar com uma demão extra ali. Então, aí você vai ver mais claro. Por quê? Porque houve esse remonte. Então, você alisou a fachada. Então, e a máquina airless, ela funciona basicamente o mesmo princípio de uma VAP. Ela tira a tinta diretamente da lata, lógico, devidamente diluída, tá? E tem uma bomba que projeta, ela impulsiona a tinta diretamente. Em vez da água da VAP, ali vai a tinta. Então, é airless porque não tem ar, é tinta pura que vai na fachada. Então, você consegue um acabamento melhor e a gente tenta sempre, na medida possível, usar isso em prédio que tem esse tipo de textura. Eu ia falar, essa tecnologia, vocês são líderes no mercado ou só vocês fazem? Como é que é isso? Nesse momento aqui, só nós estamos fazendo essa pintura. Só nós tivemos, vamos dizer assim, coragem de arriscar a Parece fazer, que algumas né? empresas estão querendo começar também, mas tem um certo grau de dificuldade, tem uma série de técnicas, tem situações que se você tem muito vento, você não vai conseguir usar. Tá? Quando tem muito vento, é um problema. Então, não é sempre que dá para usar. Tá? Então, em determinadas condições, a gente usa... Pinturas de garagem também, né, senhor Paulo? Garagem que é um ambiente interno, que é um ambiente mais controlado, dá para fazer com tranquilidade e, assim, a produtividade aumenta, né? Então, o futuro do mercado, na nossa visão, né, senhor Paulo, é realmente cada vez mais você ter elementos mecanizados dentro da mão de obra ali, para facilitar, inclusive, né? Que aí você tem uma maior produtividade, um melhor acabamento, e esse segmento está caminhando para isso, né? E nós somos um dos pioneiros nesse uso de tecnologia mecanizada dentro das nossas obras. Pegando o gancho, desculpa. Não, vai lá, eu ia falar te passar a palavra mesmo. Pegando o gancho para isso, a gente sabe que obra de restauração de fachada, além dos benefícios, vem os problemas que vêm com essas obras. E um desses problemas é o respingo das tintas. Por mais que você proteja áreas, locais que você tem estacionamento e você proteja os veículos com capas, sempre convive com esse problema dos respingos. Nesse tipo de pintura mecanizada, qual que é o diferencial dele nessa questão desses problemas? Os respingos é interessante porque, assim, o respingo da tinta na pintura mecanizada, quando ele cai, ele já cai seco. Então, o que acontece? Ele vem lá de cima. Se você tem o nosso prédio aqui, você está pintando os últimos andares. Na hora que essa tinta vai cair lá embaixo, já cai só o pó, cai em formato de pó. Então, ele não respinga o carro, o piso, é um pó que cai. Essa é a principal diferença para a pintura com o rolo, porque aí o rolo cai o respingo. O rolo é o seguinte, o grande problema do rolo, que todo mundo enfrenta, a pessoa usa uma lata, uma caçamba para poder fazer a pintura. Então, ele molha o rolo, ele tem que encharcar o rolo para poder depositar na fachada. Mas por mais que dê uma balançadinha ali e tenta tirar o excesso, na hora que ele tira o rolo, quase sempre acaba caindo uma gota, mas aí é uma gota mesmo. Então, essas gotas, esses pingos que realmente marcam. Não tem jeito. Isso é quase inevitável. E dependendo da ação do vento, essa gota vai longe. Tem uma curiosidade, inclusive, que é uma loucura. Eu tive que ir para ver porque eu não acreditei no que eu estava vendo. Teve um condomínio lá na Vila Mariana, onde nós estávamos pintando 3 torres, uma das torres aqui no meio, e aqui atrás tinha uma rua normal, num pet shop. Nós estávamos pintando a parte da frente aqui do condomínio. A tinta... Cara, ela deu a volta no prédio e caiu aqui, ó. Do
Deu duplo twist, meu, ela fez um malabarismo pintando essa parte da frente, respingou um carro lá no fundo do prédio. E aí, pô, como é que você vai pensar em proteger uma área lá no fundo do prédio, na rua, carros na rua, numa condição dessa? Não, isso aconteceu recentemente. No meu prédio, é um prédio novo e, por acaso, teve uma parede lá, algumas paredes estavam com defeito e a construtora me contratou a Repiinte para pintar. Então, fui pintar a parte uma parte posterior do meu prédio e tem essa face e de lado tem uma parede de uns 4 metros, quer dizer, dando uma barreira. E meu carro, ele tem 3 subsolos e o último subsolo, uma parte dele é aberto e o meu carro, por acaso, está numa dessas vagas abertas. Meu e outros. Eu nem me preocupei, porque eu falei, olha, pela distância que tinha e pela situação, não vai ter problema nenhum. Lei do engano, deve ter dado algum vento nessa situação, e um pouco mais de vento, ter umas respingadinhas no meu carro e no carro da minha vizinha também. Lá. Não, lógico, tive que lavar, depois polir o carro da vizinha, é uma obrigação. Mas a Repiinte pagou o carro do chefe. Pagou? Pagamos, aprovei sem a formalização devida. Pode fazer. Isso quando te para na outra parede, não é que a tinta foi, gente, a gente tem que tomar cuidado, tem que proteger, isso é fatal. E outra coisa, a pessoa reclama, mas está respingando minha janela e tal. Vai respingar, não tem jeito. Durante pintura, seja com ALS ou principalmente com rolo, vai respingar. Só que esse trabalho de limpeza dos vidros, tudo, a gente faz no final, depois da última camada, do último demão, porque não dá para descer, cada vez que você descer, ficar limpando, não tem jeito, não tem condição. Mas acho que o importante é resolver, né? Assim, não, vai deu resolver. problemas, vai resolver. Tem que saber, vai acontecer respingo, não tem jeito, é inevitável, mas terminou o serviço, a gente desce, fazendo toda a limpeza com thinner, e com devido a gente tem chama uma lâmina retificada, que você passa, tira aqueles pingos, você passa essa lâmina, ela não risca o vidro, porque ela é retificada mesmo, ela não risca. Eu sei que eu fiz o teste no vidro do meu carro, não riscou. Esse carro já foi pintado, já foi tentado cortar o vidro, é um carro teste. Essa questão de limpeza tem que ser pós-obra, terminou a pintura, aí você vem com a limpeza. E o pessoal precisa, desculpa, Renato, e o pessoal precisa entender, né, que assim, a obra ela tem etapas, tem um cronograma. Então não adianta entrar em contato com o síndico, reclamar de um respingo que às vezes está no vidro durante a pintura, né? Então assim, é feita toda a comunicação, quais são as etapas da obra, espera. A gente sabe que o pessoal geralmente está naquela ansiedade, né, de ver o prédio pintado, ver o respingo na janela e claro, é chato, mas está em obra. Você já teve um morador que reclamou que começou a pintar do vizinho e não do dele? Já. Ele queria que ele fosse o primeiro? Já. Eu vou viajar, eu preciso que pinte agora. Então, assim, é importante que o pessoal tenha essa noção, né, que a obra tem etapas. Não adianta você fazer uma limpeza se depois você vai passar para pintar de novo. Uma coisa que eu aprendi com o Thiago, que trabalha com eles, que vai estar aqui no nosso 3º programa, a primeira restauração no condomínio é sempre traumática. Então, assim, você entregou o condomínio, vai passar lá o prazo, depois eles vão até falar um pouco sobre o prazo de pintura e repintura. A primeira é sempre muito traumática, porque eles nunca passaram por aquilo. Quando você começa na segunda, na terceira, o pessoal já está mais acostumado, mas a primeira tem sempre essa questão. Sim. Eu ia perguntar para o Léo, voltando nessa história de tecnologia, eu sei que vocês entraram com drone também, um tempo atrás já. Queria entender com vocês o que isso melhorou na operação de vocês, o que isso facilitou, até em termos de custo, né, de operação, como é que isso funciona? E só emendando na pergunta, esses drones, você vê no futuro eles pintando? Então, a questão do drone é super importante para a gente, porque nós utilizamos também no acompanhamento de obra, né? Então, assim, a nossa supervisão ela foi preparada e treinada para poder subir drone, para olhar justamente o nosso serviço lá de cima, né? Porque se você tem um prédio muito grande, o ângulo de visão que a gente tem subindo no topo não é o mesmo que o drone vai dar para a gente na hora que ele passa mapeando todo o tratamento. Que seria uma angulação, né, que vocês não teriam, não tem como ser ter. Humano não tem como ter. Não tem como ter. Então, assim, o drone ele ajuda demais a gente nesse aspecto de controle de qualidade também da obra, né? Porque aí vai ver se o tratamento que o time
fez está de acordo, a restauração, as trincas, porque a parte, te diria que mais importante do trabalho é a restauração, é a preparação para receber o acabamento. O acabamento é a impermeabilização e a pintura, show, é acabamento. Mas se você não tiver uma superfície bem trabalhada, bem tratada para receber aquele acabamento, é onde dá problema, né? Você vê os drones realmente pintando, porque aí a gente tem uma profissão nova, que você vai ter o piloto de drone, que obviamente é um cara especializado nisso e que também vai ter que entender de pintura. Sim. Eu acredito que, assim, em curto e médio prazo eu não vejo pintando, tá? Já existe uma tecnologia de drone que lava prédio. Só que o que acontece? Tem que estar muito bem preparado aquele prédio, as condições têm que estar adequadas, porque aí tem condição de vento, vamos dizer assim, que é muito pior do que um pintor descendo na corda trabalhando para fazer a pintura. Então a pintura por drones, eu não sei se eu acredito que vai existir. Se sim, em curto e médio prazo, com certeza não. Mas a lavagem já é uma realidade, tá? Lavagem de prédios, principalmente envidraçados, inclusive com lavagem com água quente, inclusive. Que é aquela que você vem descendo, lavando com água a uma temperatura entre 70 e 90 graus, dependendo, você vem fazendo o tratamento e lavando. Já existe, só que assim, é um piloto ainda, né? É algo que precisa de muito aperfeiçoamento, muita evolução, para poder ser consolidado no mercado. Então a lavagem eu acredito que sim, porque é algo mais simples de se fazer. A pintura eu acredito que é bem complexo mesmo, porque envolve muitas coisas, né? Seu Paulo, e aí acho que a grande curiosidade de todo mundo que está assistindo e da gente é quais são as maiores dificuldades, quais são os percalços que vocês mais têm nos condomínios aí durante as restaurações? Tem alguns, mas vou citar apenas alguns percalços. Um é quando o zelador, sei lá, ou até o próprio síndico, ele quer mostrar como nós fazemos o trabalho. Nós sabemos, nós temos toda a nossa experiência, nossa expertise de uma sequência correta de trabalho para o trabalho fluir bem, tá? Não é querer enganar o condomínio, não. Nós sabemos disso. 33 anos que eu trabalho na área, a gente conseguiu aprender alguma coisa. E tem alguns prédios que, ou seja, o zelador, o síndico, começa a querer interferir, dizer que não, mas não está certo assim, assim, assado. Aí começa a atrasar, é ruim para eles, é ruim para nós, com certeza, todo mundo sai perdendo. Tá? Isso é um problema que a gente acaba se deparando muitas vezes Então você que é síndico, não tem a síndrome de síndico Picasso. Você não é pintor, meu amigo, você é síndico. Qual seria um outro, seu Paulo? Tem tantos aqui agora que a gente acaba se perdendo nas condições. A remoção das telas de... A remoção de tela, um problema que todo mundo tem, a remoção da tela de proteção. Esse é um problema que tem tudo quanto é prédio. No nosso trabalho, o que a gente faz e orienta os nossos supervisores, coordenadores, os pintores, as telas das sacadas e das janelas, mas principalmente sacadas, elas são só removidas no final do trabalho. Você pinta praticamente todo o prédio, tá? Faz todo o trabalho. E quando na hora de chegar de pintar as grades de sacada, quase todos têm que pintar, aí você tira isso praticamente na última semana, na última quinzena. Então você determina, você faz um cronograma para final 1. Esses 3, 4 dias vamos pintar as grades final 1, a gente tira as telas nesse período para não ficar um longo período sem tela, senão fica mesmo. Então isso aí ajuda muito. Outra coisa que a gente faz que favorece para não atrapalhar é de lavar o prédio, fazer o hidrotratamento, a gente faz numa etapa única, geralmente. E aí chega na hora de fazer o tratamento das trincas, todos os reparos e a pintura, a gente tenta fazer por final. Tá? Você tem lá 4 finais. Então vamos terminar o final, vamos começar pelo final 4, por exemplo, que é mais favorável. Faz todo o trabalho de impermeabilização, pintura, aí sai de lá para não ficar perturbando o pessoal de cobertura, ou mesmo o pessoal abre, fecha a janela. Então você faz isso por etapa, isso aí ajuda muito o cliente e ajuda a gente também, porque essa mudança do cabo, das cordas para poder descer, demanda tempo. Então, se você centraliza isso por cada final, é isso aí que faz com que o trabalho ele seja um pouco mais
Mas Foi uma forma menos... da gente mitigar o risco desse ficar sem tela. Às vezes é o filho, às vezes é um pet. É isso que eu ia te perguntar. E aí, tirou a tela, o que o cara faz com o gato e com a criança? Então, aí vai ter que ficar aquele período, o que o senhor Paulo falou, do planejamento para poder fazer por finais é justamente para que aquelas pessoas fiquem o menor tempo possível sem a tela. Aí tem que segurar o pet, tem que segurar o filho dentro de casa, não custa nada, o máximo que está demorando hoje são 5 dias, né? Então foi uma forma que a gente arrumou para poder mitigar esse risco. E como vocês são vozes importantes no mercado dos síndicos, passem o recado para eles. Síndicos, não precisa tirar a tela no começo do serviço. Tem síndico que fala, começou o serviço lá, todo mundo tira a tela. Meu amigo, que a gente já recebeu de ligação, teve gente já querendo enforcar a gente lá. Vocês pediram para tirar a tela? Eu falei, não pedimos nada. Quem pediu foi outra pessoa. Da repente não partiu. É muito da comunicação, né? A comunicação ativa, efetiva e constante. Então, assim, vocês já criam, né, em conjunto com o síndico e o zelador, o cronograma dessa obra. Em qual torre vai ser, qual prumada vai começar. E eu vejo muito isso. Por mais que você faça a comunicação, já aconteceu assim, olha, o comunicado foi, essa semana vai ser os finais 1 e 2 para tirar a tela, né? Você recebe reclamação de morador do final 8, eu já tirei a tela e ninguém veio aqui ainda. Você olhou o comunicado, né? Então, assim, o síndico precisa ficar atento a esses comunicados, trabalhar em conjunto com a equipe que está fazendo a pintura, mas todos os envolvidos nunca podem se esquecer de uma coisa. A gente tem atrasos, muitas vezes, por condições climáticas. Sim. Então, às vezes, está programado uma prumada, um final para aquela semana, 1 ou 2, mas às vezes tem uma questão de muita ventania ou de chuva mesmo, que você tem que parar a obra pela segurança, né, da equipe, e também por questão de você não perder o trabalho, né? Você não perder o material. Deixa eu tirar uma dúvida geral. Deixa eu só dar uma dica rapidinho Dica sobre boa. essa questão das telas, só para não perder o foco. Uma dica para os síndicos, né? Geralmente, 99% dos casos, a tela é um item opcional, é um item da unidade. Então, em 99% dos casos, o responsável pela retirada da tela e a recolocação da tela é a própria unidade, tá? Então, você provavelmente vai aprovar a sua pintura do seu edifício numa assembleia. Na ata dessa assembleia, você já deixa consignado que isso vai ser de responsabilidade da unidade, com os custos sobrecaindo sobre o responsável por essa unidade, e que ele vai ser responsável em seguir o cronograma da empresa, para evitar problemas futuros. Aí, assim, pode ser que o prédio se comprometa a fazer isso para os condôminos, seja votado em assembleia, o prédio vai arcar com isso. Ok, aí é outro papo. Mas, em geral, isso é responsabilidade da unidade e é importante que isso fique consignado para não ter discussão. Porque sempre tem aquela, mas eu não vou tirar minha tela. Você não vai tirar a sua tela, você não vai ter a sua janela tratada. Porque não dá para fazer. E aí não tem restrições à garantia. E aí não tem garantia. Sabe o que eu faço nesses casos? E eu coloco isso na assembleia. A gente deixa uma regra clara que a pessoa que não quiser retirar a tela, ok, é a escolha da pessoa. Ela vai assinar um termo de responsabilidade, porque aí depois não vai poder reclamar de falta de calafetação, né, e infiltrações que possam surgir. Isso vai acarretar problemas na unidade dela e pode acarretar em outras unidades também, porque a água desce. Lembrando que tanto o envidraçamento da sacada como as telas são condições que elas são fora daquilo que foi entregue pela construtora. Então, a partir do momento que você, como você disse, escolhe colocar a tela de proteção, que é válido, é por segurança, ou o envidraçamento da sacada, você está assumindo a responsabilidade por isso daí. Então, numa questão de restauração da fachada, você vai ter pode existir alguns empecilhos que a empresa e o condomínio vai depender apenas de você, morador. Eu queria aproveitar esse gancho, a gente falando das dificuldades,
em muitos prédios, o prédio é entregue e depois a cobertura. Ela resolve fazer o puxadinho, vamos chamar de puxadinho no bom sentido, vai. Colocar teto, vidro aqui, um outro telhado. Isso aí causa muita dificuldade para fazer a manutenção da fachada. Vai causar, na época, lógico, na ocasião de fazer o trabalho da fachada, vai causar dificuldade para o morador e também para a gente. Porque quando foi feito depois, muitas vezes o morador vai ter que tirar o vidro para poder fazer o trabalho, para dar acesso, não tem jeito. Então, seria muito bom que quem fosse fazer esse tipo de cobertura verificasse com o arquiteto, sabe, olha, vai ter que descer, vai vir uma corda lá de cima, vai passar por aqui, tá? Você vai colocar, por exemplo, vou colocar um telhado de vidro para cobrir e tem que ter uma calha, porque você também não pode jogar água na fachada. Muita gente faz isso. O cara coloca o telhado de vidro e joga água na fachada e aquela fachada fica toda escura. Isso eu já vi muito por aí. Então, essa calha, uma sugestão, não sei se o pessoal vai lembrar disso aí no futuro, teria que ser com material bem reforçado, porque de modo a permitir, quando o pintor fosse descer, passar a corda por cima, essa corda não amassasse a calha. Tem que ser uma calha, não é aquela chapinha fininha, não. Tem que ser uma calha tipo uma chapa de 5 milímetros, ou meio 1/4 de polegada, para poder aguentar a corda, ou colocar uma estrutura para isso. Tá? Senão, isso vai causar custo extra para o condomínio. Pintamos uma vez um prédio, tinha 4 coberturas, e uma das coberturas era totalmente fechada de vidro, mas como o dono da cobertura era um engenheiro civil, construtor, ele sabia que uma hora o prédio ia ter que ser pintado. Não deu, ele pegou, aquelas esperas de ancoragem que eu falei anteriormente, ele colocou dentro do apartamento dele, pro lado de dentro, tá? Ele colocou a cada 1,5 metro e as janelas de vidro tinha abertura, colocou de tal maneira que quando fomos executar o trabalho, o principal problema nosso que nós tivemos que fazer era proteger o piso dele para poder chegar no ponto da descida, para atingir a cobertura dele, porque era um piso muito bom também. Então, nós fizemos lá com plástico bolha e papelão e protegemos, mas conseguimos descer tranquilamente, porque ele já anteviu isso. Ontem recebi a visita do síndico de um prédio que eu já pintei, o primeiro prédio dele eu já pintei por 2 vezes, ali na Vila Mariana. A segunda vez foi 13 ou 14 anos depois. Esse agora já está com 8 anos, estão pensando em pintar ano que vem. E ele falou que as coberturas estão colocando vidro. Quando ele me mostrou a foto, eu falei, o condomínio, o morador e a gente vão ter problema, porque o pessoal colocou sem proteção nenhuma, um dos casos estava jogando a água na fachada, eu já falei, isso é ilegal, isso não é correto, vai manchar toda a fachada. Então, essa questão da ampliação tem que pensar. Quando eu fui síndico já 5 vezes na minha vida, então, num dos prédios... depois desisti. Mas no prédio que eu morava ali, inclusive na Borda de Lagoa, uma descobertura, quando era síndica, falou, eu quero colocar um vidro aqui, tal, pode? Eu falei, tudo bem, não tem problema, a única coisa é só te alerto. Esse prédio vai ter que ser pintado a cada 5 anos. Então, faça de uma maneira que seja um vidro onde possibilite o pintor para descer. Então, ele colocou os vidros, mas de tal maneira que era um vidro de correr. E quando foi feito o trabalho, não teve dificuldade nenhuma. Por quê? Eu alertei, tá? Mas hoje, as construtoras, os moradores não atentam para isso. Muitas construtoras, eles fazem tem uma parte que a gente chama o avançado, a parte... Tem um poço lá para pintar. E eles fazem o avançado, eles tinham que deixar a espera de ancoragem lá, porque é um trabalho, uma dificuldade enorme. Nem as construtoras... eles estão preocupados com a manutenção futura. Então, o arquiteto está preocupado com a estética, tudo, mas tem que pensar que tem que ter uma manutenção. E vai ter. Então, é isso que eu gostaria de alertar, que construtora, gente, tem que ter espera de ancoragem. O seu Paulo me deu um gancho aqui maravilhoso. A gente vê muito problema dos moradores de cobertura, que quando você tem que passar por lá, por conta das esferas ou os pontos de ancoragem, não... Eu trabalho em home office, eu não vou permitir que ninguém passe aqui. Deixa eu falar uma novidade para você. O seu direito não pode se sobressair ao direito da coletividade. Se você não colaborar, não permitir para o andamento da obra, o síndico vai acionar o jurídico e você vai ser obrigado na justiça
a permitir o acesso para que o trabalho seja executado. Então fica a dica aí para você. Inerente ao proprietário da cobertura é dar acesso para manutenção predial. Quer dizer que eu comprei uma cobertura, paguei o dobro, pago o dobro da cota condominial e ainda tem que deixar o pessoal entrar. Esse é o pessoal, é os amigos que vêm para sua casa, o pintor. Eu queria pegar o gancho que do seu Paulo, se você quiser falar antes, você pode falar. Não, eu ia fazer uma enquete e perguntar para vocês, mas principalmente o pessoal que está em casa, se alguém aqui conhece o caso em que, no meio da pintura, devido à comunicação ativa e maravilhosa, não, vamos mudar de cor, é outra cor agora. Se você conhece, se você já escutou um caso desse, marca aí pra gente entrar em contato. Mas vocês já tiveram a infelicidade de tipo, sei lá, tá pintando prédio amarelo no meio, não, gente, mudou pra azul. Conhecem esse caso ou não? Olha, eu vou até dar risada, porque se eu falar pra você que eu estava num condomínio segunda-feira pra resolver isso, você acredita? Hoje é quarta-feira, viu, gente? A gente tá gravando aqui na quarta-feira. Segunda-feira eu estava num condomínio que terminamos de pintar a torre, seguimos todo o protocolo, né? Antes de lavar, amostra de cores, começamos a lavar, tratar, cor aprovada, pinta. A torre está inteirinha pintada. Aí recebi uma ligação falando que os moradores não estão gostando da cor. Eu falei, mas foi aprovado. Pois é, foi aprovado, mas tivemos uns problemas internos aqui de burocracias que não foram cumpridas, os moradores não gostaram da cor. Eu falei, que pena. Falei, que pena, porque assim, e é uma cor super usual, cor, um tom palha, que é super usual em condomínios, é um tipo neoclássico prédio, é cor palha, que geralmente se usa. É uma cor agradável, não é a cor ridícula, aquelas cores que os caras, aquelas loucuras que põem cor feia, né? Não é nada disso, é uma cor tom neutro, bacana. E eles querem mudar. E aí eu expliquei todos os problemas na mudança, que não é só financeiro, porque aí vai ter que pagar a gente para poder repintar 2 demãos da cor que eles escolherem. Então, a cor que todas as cores são 2 torres, todas as cores foram compradas, já estão na obra, então eles vão ter que pagar o retrabalho da mão de obra, dos materiais novos, da devolução dos materiais que já estão lá. Então, assim, é um assunto que, uma vez aprovado, não tem como mudar no meio, vai dar tanto transtorno, porque assim, vamos ter que voltar, entrar em cada sacada, e as grades das sacadas entraram no escopo. As paredes internas não, entrou só grade da sacada. E elas estão pintadas, então você vai pintar esse prédio, o que você vai ter que fazer? Entrar em cada sacada para envelopar as grades, para poder proteger do respingo da tinta que vai acontecer. Então, é todo o retrabalho da pintura, de proteções, seja das grades, seja do piso, e é mais pelo menos 6 meses de obra para poder, dentro de uma obra que tá para terminar. Então, por incrível que pareça, cara, tá acontecendo isso agora, nesse caso é difícil de acontecer, mas a gente está com esse caso agora na mão. Deixa eu só fazer, eu preciso perguntar uma coisa para o seu Paulo, mas eu quero fazer também um aviso aqui para vocês. Geralmente, no memorial descritivo do prédio, tem a cor da torre. Se isso estiver no memorial descritivo do condomínio ou na convenção, a alteração dessa cor requer quórum qualificado de assembleia. Então, assim, você não escolhe pintar de azul, de verde, de amarelo, você tem que seguir o memorial descritivo. Síndico, isso é importante para você. Seu Paulo, a pergunta que eu ia fazer para o senhor é: quanto dura uma pintura de prédio? De quanto em quanto tempo precisa ser refeito? Tem a lei e tem a prática. Eu queria que você falasse um pouco disso. A lei, uma lei antiga do Jânio Quadro, estipula que a cada 5 anos tem que ser pintado. Tá? Só que os condomínios, a grande maioria, não segue isso, estica para 6, 7, 8 anos. E nos casos dos prédios pintados pela Repinte anteriormente, essa pintura dura bem mais. Como eu comentei agora há pouco, desse síndico, desse problema lá na Vila Mariana, o prédio anterior dele eu pintei, que ele foi síndico, pintei uma vez, 13 anos depois vim pintar. Esse já está com 7 anos e estão pensando em pintar só o ano que vem.
Por que isso também? Eu falo, quando vou em algumas reuniões com os clientes, que a pintura da Repiint, numa média de mercado, é a pintura mais barata que tem. Fala, mas Pera. Mas como assim? Geralmente o mais barato não é o melhor. Só que tem uma explicação para isso. A nossa dura mais. É mais barato porque, como ela dura mais, uma pintura que dura 5 anos custou 200 mil, vai custar 40 mil por ano. Se ela durar 10 anos, ela vai custar 20 mil por ano. Então, por isso que eu digo, temos prova disso, podemos comprovar para os clientes que temos um monte de prédios que estão com 8, 9, 10, 12, 13 anos e ainda está com a pintura razoavelmente boa. Tá? Então, por isso que eu digo que a pintura da Repiint é a mais barata do mercado. Aí fala, mas como é que você faz? Que milagre você faz? Não tem milagre. Você tem que trabalhar usando uma tinta premium, ou a melhor tinta que tiver no mercado, numa diluição adequada, tá? Quando você usar rolo, você tem que usar o rolo próprio, porque tem rolo para parede lisa, tem rolo para parede texturada, tem rolo para parede textura projetada, tá? E você tem que qualificar bem os seus pintores. O pintor tem que saber aplicar. Então, quando você segue certinho todos esses parâmetros, você consegue uma pintura que tem uma alta durabilidade. E nós, caso os clientes tenham dúvida, nós podemos demonstrar que a durabilidade das pinturas da Repiint é uma das melhores do mercado. Então, por isso que o nosso trabalho a longo prazo é o serviço mais barato que tem no mercado. E eu complemento falando que aqueles clientes que fazem a manutenção preventiva com a gente aumentam ainda mais a vida útil do imóvel. O que é essa manutenção preventiva? Porque a galera não sabe. Manutenção preventiva pode ser uma simples lavagem. Simples lavagem é uma lavagem técnica, obviamente, que você faz após 2, 3 anos, né? Como a gente está falando nível Brasil aqui, então tem regiões onde você tem um ataque maior das intempéries, regiões litorâneas. Primeiro que você vai ter que usar uma tinta que resista a esse tipo de problema do litoral. As algas, principalmente, tem muita alga lá, alga rosa, e isso agride demais a pintura. Então ali, você com 2 anos já tem que vir com uma lavagem, uma intervenção, para poder remover. Porque a hora que ela começa a atacar, que ela vai começar a atacar, prejudicar essa pintura, você já vem com a lavagem para poder remover o problema. Aqui em São Paulo, nós estamos falando de 3 anos na média, né? O ideal, até o 3º ano, você pega e faz uma lavagem. Desde que a construção do prédio for bem feita, porque tem esse parênteses aqui, o condomínio consegue, depois de uma pintura da Repiint, lavar 2 vezes seguidas sem fazer o trabalho de pintura. Então, tem um condomínio nosso lá na Vila Leopoldina, que nós fizemos a 2ª lavagem agora, recentemente, e só pintamos a caixa d'água. Porque o topo do prédio ele é bem agredido, né, pelas intempéries. Só ali foi onde precisou fazer a pintura. Ou seja, um condomínio grande, com 2 torres também, fez 2 lavagens, e agora, só daqui 3, 4 anos, eles vão fazer a arrecadação para ir fazer uma nova pintura, que é o que a gente recomendou. Então, lá na Repiint, é interessante que nós fazemos um plano de manutenção para o condomínio específico. Então, se é um condomínio que não foi bem construído, vamos dizer assim, a gente já tem mais ou menos uma ideia do que fazer ali com 2 ou 3 anos. Às vezes você tem que fazer um teste de percussão. Uma manutenção preventiva é fazer um teste de percussão. O que é esse teste? Teste de percussão basicamente consiste no pintor, no profissional descendo nas fachadas com um martelinho identificando os pontos de problema no prédio. Então, tem condomínios onde a construção não foi bem feita e que tem uma maior degradação ao longo do tempo, o recomendado é fazer essa percussão para você poder entrar com uma intervenção. Ou fazendo fez a percussão, não apontou nada, dá para fazer uma lavagem, por exemplo. Fez uma percussão, apontou algumas coisas, então tem pontos de restauração para serem feitos. Trincas. Então, você faz uma avaliação, né? Essa manutenção preventiva também, a percussão é uma avaliação do estado daquele imóvel naquele momento para poder te dar uma diretriz do que você vai fazer e oferecer para o cliente ali, para ser bem assertivo mesmo. Então, mais um grande diferencial de vocês é não apenas fazer a restauração, mas esse plano de manutenção que vai,
economizar o dinheiro do condomínio Perfeito. e manter por mais tempo o condomínio valorizado. E a gente sabe que um condomínio pintado, arrumado, chega a valer 20% a mais, Sim. tanto para venda quanto para aluguel, sempre. Hoje eu tô com as dicas do Demetrios, né? Hoje eu roubei para mim. Se você é síndico, usa isso. Eles no serviço deles, eles entregam isso para você. Você faz a restauração, eles entregam um plano de longo prazo para você manter o condomínio. Usa isso, porque você vai economizar muito a longo prazo. Não pensa só no momento agora. Eles geralmente oferecem essas lavagens, a primeira, pelo que eu já tive de negócio com eles, é até uma cortesia para você ver como é que tá, eles identificarem se precisa fazer outra pintura, precisa fazer outra lavagem. Então use esse plano deles, não senta em cima do seu cargo e fica lá sem fazer nada. Fiquei sabendo que tem uma promoção aí. Você quer puxar o assunto? Se você falar, vai ter mais gente concorrendo. E eu queria ter a chance de ganhar para os meus condomínios. Deixa eu depois. Não, mas gente, vamos levar para audiência isso aí. Então vai. é o seguinte, vamos lá. Alguns pontos básicos. Então, primeiro, você tem que seguir o programa, o Mais Que Condomínios no Instagram, beleza? Segundo, você tem que seguir a Repinte no Instagram. Aí você vai colocar aqui nos comentários, hashtag Quero Repinte. Se você fizer esses 3 passos, o que acontece, Léo? Aí só acontece coisa boa, né? Só coisa boa. O Repinte que vocês podem seguir, pode ser todas as Repintes que estão lá, mas a principal é a Repinte _SP. Repinte _SP. Então, o que nós estamos oferecendo por ser esse primeiro programa aqui com vocês, nessa parceria? Então, para todos aqueles condomínios que estão com orçamentos da Repinte feitos até outubro, agora de 2024, e que ainda não estão no processo de negociação evoluído, então, ou seja, eu vou ainda fazer um contato com a Repinte para negociar. Todos vocês, cumprindo esse processinho que o Renato explicou, vão ter um desconto especial nessa proposta que foi ofertada para vocês, tá? Seja ela um pouquinho... Nós temos o prazo de 30 dias, obviamente, de validade dos orçamentos, mas aqui a gente está deixando um leque aberto. Obviamente, não me venha com orçamento de 2023 para negociar, porque aí vai ficar difícil, porque mudou muita coisa. Mas orçamentos ali de junho, maio, junho de 2024 até outubro desse ano, a gente está disposto a negociar, mantendo o valor, seja ele o valor daquela época, de maio ou junho, seja dando um desconto. Então, liga para a gente, coloca o Quero Repinte lá, que nosso time comercial vai entrar em contato e vai fazer negócio com você, com certeza. Léo, agora eu vou botar o seu Paulo numa saia justa. Então, assim, a gente está avisando para a galera que já conhecia e já teve o primeiro contato. E para quem está conhecendo agora e ainda não conhece vocês, o que a gente podia fazer para dar um presente para que eles conheçam e trabalhem com vocês e ajudem aí a mostrar que o condomínio realmente fica melhor com uma tinta de qualidade, uma mão de obra e um trabalho bem feito. Isso não estava previsto, viu, gente? Pus eles numa saia curta, porque assim... Gente... Eu acredito o seguinte, quem não conhece a gente ainda, podemos dar um teste de percussão sem cobrar. Já é algo que pode ser feito. Gente, um teste de percussão. E hoje também estamos com um parceiro aí com uma tinta emborrachada, que também está com uma qualidade excelente. Podemos também aplicar essa tinta no lugar da tinta prêmio fosco normal ao mesmo custo. Esse é um diferencial que podemos dar para vocês. Sim, e eu só queria fazer um complemento na percussão. Obviamente que tudo envolve custo, presente é presente, né? O que a gente tem que fazer é só dar uma limitada na metragem quadrada desse condomínio, tá? Então, assim, o teste de percussão, ele é válido, tá? Para condomínios que queiram fazer até pelo menos 5.000 metros quadrados de fachada. Né? Ah, como vocês sabem disso, Repinte? Nosso time comercial de profissionais, consultores, vai até o seu condomínio, vai fazer uma análise do seu condomínio como um todo e vai falar, olha, poxa, teste de percussão está válido para você. E eu diria até mais, né, senhor Paulo? Caso a gente identifique que o teste de percussão
Puxa, para o condomínio esse teste de percussão não vai ser tão válido assim, porque é um condomínio novo, está sem nenhum tipo de problema. O que a gente pode fazer? Pensar na hipótese de uma lavagem. Uma lavagem a preço de custo, tá? Não dá para falar que é de graça, porque aí um custo é maior, mas uma lavagem a preço de custo para você que ainda não conhece a gente, podemos fazer um teste aí no seu condomínio e com isso dar todos esses presentes e esses benefícios para você que quer também virar nosso cliente. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar antes que eles mudem de ideia. Então, olha, para vocês não esqueçam, curta, comente e compartilhe. Lembrem-se, a cada 4 episódios do Mais Que Condomínios, teremos o 5º especial, que é o Repinte Talks. Tivemos aqui hoje com o engenheiro, fundador, CEO da Repinte, a maior empresa especialista em restauração de pinturas e fachadas do Brasil, o senhor Paulo, e o Léo, que é o diretor-geral da Repinte, que, cara, ele veio literalmente em todas... Ele pincelou todas as áreas da empresa. Nossa equipe aqui, Rogério Tacitani, Demetrios Makedonopoulos, nosso grego favorito, ele até pediu pra gente trocar aqui, gente. Olha as canecas, que top. Mas o Demetrio tá pedindo que fosse prato. Eu falei, não precisa, ele vai quebrar todo final de programa. Mas, gente, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês e até a próxima quarta-feira, às 9h30. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.